sou a Lu e hoje nós vamos pintar um varal cheio de biscoitos. Mas antes uma palavra. Aos Efésios capítulo 6, no versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br, ou você clica no link na descrição desse vídeo que vai te levar direto ao risco. Nós vamos começar aqui fazendo o cordãozinho e vou fazer um coraçãozinho desse junto com você. Primeiro, nós vamos começar fazendo esse arame. Esse araminho eu vou fazer com o pincel zero e com a cor cerâmica. Ó, você vai encher o zero e vai fazendo assim, ó. Você viu que ele não é reto, ele é tortinho e não é fininho. Então, você vai batendo o teu pincel, carrega o pincel e vai batendo. E ele pode ficar assim meio crespinho. Na verdade, crespinho não, ele não pode ficar arrepiado, tá? Porque é um arame. Só que ele tá todo tortinho, todo amassadinho. Então, ele vai ficar só assim. Depois a gente vai pôr o glitter, porque na verdade é um cordão dourado. Agora nós vamos fazer aqui o coração. Pincelzinho número, que não tem número mais, número 2. Eu vou preencher, bom, cerâmica já foi. Vou preencher com tijolo. Se você não tem essa cor chamada tijolo, você pega o teu caramelo você deve ter, porque é uma cor bem mais comum. E você mistura um pouquinho do amarelo canário. Aí você vai clarear o seu caramelo e ele vai ficar igual ao tijolo. Mas você pode fazer isso aqui até com o caramelo mesmo, que vai ficar uma cor bem legal. Ó, preenchidinho, bem direitinho. Agora eu vou fazer uma sombra. Não, primeiro nós vamos fazer a luz com amarelo canário. Eu vou colocar a luz aqui bem na beiradinha. Olha só como eu tô colocando a tinta. Aí depois eu vou desmanchar essa tinta que eu coloquei fazendo batidinhas, ó. Batidinhas de pincel. E eu venho trazendo para cima do tijolo. Do lado de cá, eu vou fazer essa luz aqui, ó, desse lado. Assim, com o contraste de luz e sombra, a gente vai conseguir um biscoito bem redondo aqui. O espaço é pequeno, então toma cuidado. Você pode trazer esse amarelo até a metade. Porque do outro lado, a gente vai trabalhar com cerâmica. Você não tem cerâmica? Então, você pega o teu caramelo e põe uma pitadinha de sépia nele. Você vai escurecer o teu caramelo e você vai ter cerâmica. Pode ser uma pitadinha de preto, mas daí toma muito cuidado. Porque o preto, qualquer pontinha, escurece muito a cor. Tá vendo o que eu tô fazendo? Eu tô colocando cerâmica do mesmo jeito que eu coloquei o amarelo. E daí eu vou dando batidinhas de pincel. E venho sumindo com ele. No fim das contas, você não vai ver a divisão entre a luz e a sombra. Isso já faz um pouco de volume, né? Agora eu vou pegar o meu pincel zero e o sépia.
E o sépia eu vou colocar aqui, ó, desse lado, por dentro. Posso até crescer um pouquinho ele também com batidinhas por cima do cerâmica. E depois, mais uma pontinha e eu venho do lado de cá. Comece colocando no meio, não comece aqui, ó, pelas pontas, tá? Comece no meio e vai levando pra cima e pra baixo. E depois dá aquela disfarçadinha. Olha só que lindo que ficou o coraçãozinho. Agora eu vou fazer aqui, ó, o fiozinho. Esse eu vou fazer com o sépia, porque eu quero bem fininho. E esse arranjinho aqui, ó, tô fazendo com verde pinheiro. Pode fazer com verde musgo, pode fazer com verde grama, o verde que você tiver à disposição. Pode iluminar se quiser, aqui você pode variar e dar o seu toque. Essa é a minha sugestão. Eu já vou fazer aqui no meio a divisão das bolinhas, porque depois é só preencher com o vermelho. Ó, bastante risquinhos, para ficar um galinho de pinheiro bem verdinho. Assim. Aí, agora eu vou lavar meu pincel, eu vou pegar o amarelo canário e vou pôr um risquinho no meio desse verde pinheiro. Agora, encho as bolinhas com o vermelho vivo, que também é só uma sugestão, você pode fazer o vermelho que você quiser. Esse arranjinho aqui, você pode crescer, você pode ampliar, e ele só já seria um risco. Aqui ele é só um detalhe, mas ele já seria um risco bem natalino, acho que ficaria bem lindo. Pronto, já fiz aqui o cordãozinho e os coraçõezinhos de biscoito. Agora nós vamos pintar o boneco. Eu vou usar um pincel número 4 e eu vou trabalhar da mesma forma que os coraçõezinhos. Eu vou preencher o boneco com o tijolo. Essas linhas, elas vão essas linhas, quando você preencher com o tijolo, elas não vão aparecer. Só que você tem o seu risco para servir de guia. Aqui, ó, você pode preencher inteiro. Se você preencher bem de leve e reforçar o seu risco, vou reforçar metade aqui, ó. Antes de passar a tinta, olha como o risco vai aparecer. Então, por favor, faça isso se você tem dificuldade de desenhar depois a carinha e esse glacê, né, esse branquinho. Eu vou preencher o meu inteiro, vou deixar os botões e a gravatinha. Meu homem biscoito tá preenchido. Agora eu vou pegar o amarelo canário. Do mesmo jeito que nós fizemos as sombras ali, nós vamos fazer aqui também, porque, enfim, a massa é a mesma. Ó, coloquei ali na ponta e venho fazendo batidinhas até sumir esse amarelo. Um pouquinho mais. Pronto, agora aqui do ladinho dele, ó. Começa aqui embaixo do braço, aqui no meio dá uma afundadinha, assim, permanecendo o bem clarinho ali, ó, bem certinho na linha. Faz assim, uma luz meio arredondadinha pra dentro. E agora aqui, ó, no pezinho. Essa parte aqui do pezinho, a ponta bem clarinha, e vem limpando o pincel.
Quando você vê que tá quase sumindo o amarelo, pode parar. Aí, eu vou pegar aqui, ó, desse lado aqui da perna. Eu vou começar no meio, vou levando pra cima e vou trazendo pra baixo. Aí, também, eu venho crescendo aqui, ó, pra cima da perna. Essa batidinha de pincel, ela vai deixar uma textura, que é a textura do biscoito. Ele não é exatamente lisinho. Pronto, que sumiu também. Agora, nós vamos colocar aqui, ó, do lado da cabeça. A cabeça gordinha. Começo bem ali no meio e venho subindo e descendo com esse pincel. Até encontrar a gravata aqui, ó. Tá bem iluminadinho. Aqui eu vou colocar um pouquinho de luz também, ó, nessa direção, tá? Bem aqui, ó. Só assim umas batidinhas e dou uma disfarçada para todos os lados. Agora, aqui, ó, essa linha aqui, ó. Aqui eu não coloquei muita tinta, eu só coloquei um pouquinho que eu tinha no pincel, para realçar a sombra que nós já vamos colocar. E a sombra vai ser com o cerâmica. Vamos começar aqui pela perna. Do mesmo jeito, você coloca a tinta bem na beiradinha e vai crescendo, ó. E vai sumindo. Agora, o lado de cá. Eu sempre gosto de começar assim, ó, pelo meio do espaço. Se lembra aquela luz que a gente colocou ali? Não ultrapasse. Aqui a pontinha do pé também. Carrego mais um pouquinho. Vou fazer aqui, ó, a ponta da mão. Sumindo. Aqui eu vou subir um pouquinho com esse escuro. Meu pincel tá sujinho. Vou colocar aqui agora. Acho que peguei muita tinta, vou tirar um pouquinho aqui. Aqui, ó, você vai colocar embaixo do pescocinho, no pescocinho, atrás da gravata. E dá uma sumidinha, até encontrar esse outro aqui que a gente subiu, olha. Terminando aqui. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho. Eu tenho aqui, ó, o botão, o outro botão. E eu vou colocar um pouquinho de sombra, assim, atrás desses botões. Redondinho. Aqui vamos sumir um pouquinho mais. Sumir um pouquinho mais. Agora, nós vamos aqui pro outro lado da cabeça. Esse lado aqui, ó, fica todo escurinho. Tô colocando a tinta, agora eu vou fazer os batidinhos. Meu pincel tá sujinho. Eu vou fazer aqui, ó, atrás da gravata, pro lado de cima, e mais um pouquinho. Lembra que aquele zigue-zague, que é o branco? Então, você vai pôr aqui um pouquinho de sombra. Assim, vai fazer aquele glacê, vai fazer uma sombra aqui. Aqui na perna também, eu tenho um glacê assim, em zigue-zague. Então, eu vou só sujando, ó, meu pincel nem tem tinta. Tô fazendo uma sombra pro glacê. E desse lado aqui, também, aqui, ó, o glacê tá aqui. Atravessadinho aqui, faço uma sombra. Agora, eu vou fazer a gravatinha dele em azul.
a gravatinha é em glacê, então ela vai ficar altinha, gordinha também, mas eu não vou trabalhar sombras, eu vou trabalhar só um pouquinho de luz com o branco. E vou colocar essa luz aqui, ó, crescendo para o meio, diminuindo para as pontinhas. E depois você põe aqui, exatamente no meio, fazendo a mesma coisa. Você pode iluminar até aqui, esse lado de baixo um pouquinho mais. Minha gravatinha aqui ficou bem tortinha. Eu vou consertar com o pincel zero. Aqui, mais alto. Eu vou pegar um pouquinho do sépia. Meu pincel ainda tá sujo de azul. Vou fechar aqui no meio. Vou fazer um contorno aqui, ó. Tô fazendo pro lado de fora. E um contorno aqui. Poderia ter usado um azul marinho, por exemplo. Mas acho que tá bom assim. Agora eu vou fazer essas bolinhas com o vermelho. São os botões. Vermelho vivo é o que eu tô usando nesse trabalho. Você pode usar o vermelho que você tem. Como a gente já tem aqui, ó, um escurinho, eu vou fazer mais uma sombra com o sépia. Põe no meio, puxa para os dois lados e vai sumindo. É um contorno, tá? Eu não tô esfumando, não. E eu vou colocar 2 pontinhos com o sépia no meio desses botões. Para eles aparecerem bem, posso colocar um pouquinho assim, ó. Tá vendo? É uma meia lua de branco do lado contrário da sombra. Isso, perfeito. Agora, eu vou fazer o corpinho dela do mesmo jeito, tá? Bem fácil. E eu já mostro pra você como foi que eu trabalhei. Pronto. Tenho certeza que você já imaginou que seria assim a sombra no vestido dela. Meu pincel tá sujinho. Eu vou fazer aqui, ó, embaixo da golinha, uma batidinha de luz. Essa eu vou descer assim, ó, até ficar aqui na linha do botão, tá vendo? Isso é só para dar um relevo. Agora, eu tenho um pouquinho de luz aqui, ó. Vou pôr um pouquinho mais. Nessa área aqui, eu acho que o biscoito ficou gordinho aqui. Agora vão as sombras. Cerâmica. Agora eu vou proceder da mesma forma que o outro realmente. Coloquei a sombra ali na cabeça, coloquei aqui na mãozinha, coloquei aqui, ó, no canto do vestido. Vou pegar um pouquinho mais, mas não vou direto ali. Eu vou tirar o excesso aqui, ó, nesse cantinho, vai ficar bem úmido. E vou fazer um pouquinho de sombra. Tá vendo aqui a linha? Eu tô vendo. Aqui não precisa, porque já tem. Aqui tem uma outra linha, ó, é onde vai o glacê. Então, eu vou limpando o meu pincel e vou deixando uma base. É uma caminha. O glacê vem aqui, ó, por cima depois. Um detalhe, isso aqui não precisa você alisar. Deixa assim meio sujinho, porque é a textura do biscoito. Aqui tem um pouquinho de luz, então a gente sobe com um pouquinho de sombra aqui do lado, mas só limpando o pincel.
mais um pouquinho, vou tirar o excesso aqui na pontinha que é escurinho e eu vou colocar aqui, ó, atrás da golinha. Peguei o outro restinho aqui, ó, no meio da golinha, para cá. Mais um pouquinho atrás do botão. O botão aqui ficou menor, vou ter que crescer ele depois. É a sombra do botão. Mais um pouquinho. Essa área aqui é onde tem aquele zigue-zague. Então, eu vou deixar aqui, ó, umas pinceladinhas de sombra, só para fazer a sombra do glacê. Outro detalhe, aqui a gente tem o olho que é glacê também. Então, atrás do olho, temos um pouquinho de sombra. E aqui, ó, embaixo da boca. Tô com o pincel sujinho, eu não coloquei no homem, eu vou colocar depois. Aqui também, ó, eu tenho um pouquinho de sombra, tá vendo? É uma sujeirinha mesmo, tinha quase nada de tinta no pincel. Esse detalhe do olho, eu vou colocar, e da boca aqui desse lado, eu vou colocar nele também. O lacinho da cabeça dela, eu vou fazer com rosa chá. O lacinho da cabeça aqui vai funcionar da mesma forma da gravata dele. Questão de luz e de sombra. Os botõezinhos também. Eu vou colocar aqui, ó, um cor de rosa. E o outro, acho que eu vou colocar de verde. Eu vou usar o próprio verde, eu vou usar aqui, ó, o amarelo canário. E um pouquinho do verde pinheiro. Misturados, vai dar um verde um pouco mais desbotado. Ó, pronto. Eu vou usar já o pincel 0 para fazer a luz aqui nesse laço. Coloco o branco aqui e cresço aqui, ó, pelo meio. Pode deixar assim o branco bem acentuadinho. E depois aqui coloco no meio e cresço mais pro lado de baixo. Vou limpando o pincel e aí já tá pronto. Esse botãozinho aqui também vou contornar com o sépia, como eu fiz o botãozinho dele. Esse contorno com sépia não é inteiro, tá? É só o lado onde tem a sombra aqui, ó. Do lado direito. Aí você aproveita para dar uma arrumadinha, se ficou tortinho, como ficou o meu. Aquele branquinho que vai dar o brilho e vai fechar praticamente o lado ali, ó, que não tem o contorno do sépia. Mas esse branquinho você coloca em cima da cor, não é por fora. É só o brilhozinho. E agora os dois pontinhos, os dois furinhos do botão. E o lacinho a gente vai contornar também, porque ficou aparecendo o meu risco. Ó, não coloquei a sombra aqui no lugar do branco. A sombra que eu digo é esse contorno com o sépia. Aí, acho que deu. Se ficar muito forte, igual ficou aqui o meu, ficou forte, né? Então, a gente faz assim. Ainda tá úmido, mas eu já vou te mostrar. Pega o rosa chá e vem passando do ladinho. O rosa chá vai cobrir metade do sépia e vai ficar um contorno bem fininho e bem delicado, que é o que a gente quer. Ó, aqui já melhorou, tá vendo? Ali tá bem grosso. Meu pincel tremeu. Pincel não treme, é a mão da gente que treme. Pronto, já ficou delicado.
Olha, eu tô reforçando as linhas. Nem precisava, porque do jeito que ficou torto aquele desenho ali. E os botõezinhos. Eu vou preencher toda a árvore também com o tijolo. Tô usando um pincel número 6. Mas é bom usar um pincel número 4, número 2 aqui, ó, perto das bolinhas. Porque eu vou preservar todas as bolinhas, mas em cima das linhas eu vou passar a tinta. Olha só, já preenchi o pinheiro e agora eu vou colocar as luzes no pinheiro. Esse daqui vai ser bem mais simples, mais fácil de colocar. As luzes vão ficar aqui, ó, todo esse contorno, vindo até aqui, e as sombras do outro lado. Quando você tiver uma linha, aqui, por exemplo, tem uma linha, então você traga esse amarelinho aqui, ó, por cima, não traga no geral. Aqui, ó, tem outra linha, então traga o amarelinho aqui, ó, por cima. E vai batendo o pincel aqui para fazer sumir, né, o contorno de luz. Aqui eu tenho outro, então eu ponho o amarelinho aqui, ó, por cima. Feito isso, eu vou usar o cerâmica para colocar as sombras do lado contrário. O risco aqui, ó, do pinheiro, até do biscoito, ele não tá assim aquele risco perfeito, espelhado. Porque se você já fez biscoito, você sabe que eles não ficam tão certinhos. Pronto, já coloquei de ponta a ponta. Agora, aqui, ó, você tem as linhas, vou começar daqui. A sombra vai por baixo, até o outro lado. Ó, aqui foi por baixo. Essa daqui vai por cima, por esse lado aqui, ó. Esta aqui vai aqui, ó, por baixo. Perceba a diferença, porque a luz tá batendo aqui. Então, ela vai chegar primeiro no glacê, que vai fazer sombra. Já desse lado, ela chega primeiro no glacê também e vai fazer sombra sempre pro lado esquerdo. Não precisa muito. Aqui a gente vai fazer por baixo. Sempre o lado esquerdo mais acentuado a sombra, tá? Aqui a gente tem o cabinho, o pezinho do pinheiro. Então, a gente põe um pouquinho de sombra na parte de baixo e na parte esquerda. E não é esquerda, para a direita. Agora, você coloca um pouquinho de luz aqui, ó, na parte esquerda. Agora que é esquerda. Ah, gente, eu tenho dificuldade com esquerda e com direita. Eu tenho que pensar para saber qual é o braço esquerdo e qual que é o direito. Mas eu sei, tá? Pronto. Agora, um pouquinho só de cerâmica atrás das bolinhas. Todas elas. Você pode colocar e já ir limpando assim, ó, fazendo circular a sombra. Eu sempre que pego tinta lá, tô sem pratinho aqui na mão, eu bato ali no cantinho. Aquele cantinho pode ficar escurinho, não faz mal. Eu tô preenchendo aqui, ó, a casinha com o pincel número 4, com a cor tijolo, que é a base que a gente tá usando para todos os biscoitos. Preenchi em cima da cerquinha, mas o risco tá aparecendo ali. Vou deixar vazado o coração e a portinha. Agora que eu preenchi tudo com o pincel número 4 e com o tijolo, eu vou usar o amarelo canário e vou fazer a luz do mesmo jeito que nós fizemos os outros. Olha, eu coloco aqui desse ladinho
e limpo o pincel para fora com batidinhas. Aqui em cima na chaminé também um pouquinho. Aqui no coração e na portinha vai ser do mesmo jeito. Eu vou colocar a luz aqui, ó. Desse ladinho. E vou bater o pincel limpando. Aqui também coloquei um pouquinho, dou uma batidinha. Aqui na porta, a luz vai ficar aqui, ó, desse lado, do mesmo lado aqui do coração. Coloca a tinta, aí vai limpando o pincel com batidinhas. Lavamos o pincel e agora vamos colocar as sombras. Cerâmica, primeiro aqui, nesse cantinho. Depois, essa parte aqui é o glacê e vai ficar altinho. Então, eu vou colocar nesses fundinhos um pouquinho de sombra. Posso até descer com essa sombra assim, ó, nesse sentido. Coloco ali e desço com a sombra aqui. Não é preciso ficar uma coisa muito desenhada, tá? Você vai batendo o teu pincel. Aqui, a gente precisa de uma sombra. Essa sombra, ela vai dar mais profundidade. Desse lado aqui, ó, do coração, vai uma sombra. Bem no contorno, aí vai limpando para fora. A porta é a mesma coisa. Então, vou continuar essa parte aqui e do lado de cá também temos uma sombra. Pronto, bem sombreadinho. Agora, eu vou deixar secando essa parte da casa e vou voltar lá no pinheiro pra gente fazer as bolinhas coloridas. Aqui no pinheiro, eu vou usar aquelas cores que a gente já usou no trabalho, só acrescentei o amarelo ouro. Eu não vou usar o amarelo canário, porque eu acho que ele é fraquinho, clarinho. Eu já distribuí as cores aqui, agora eu só vou preenchendo. Vou usar o pincel número 4. Olha aqui as bolinhas azuis. Lavei o pincel. As bolinhas verdes. Lavo o pincel. As bolinhas vermelhas. Eu coloquei mais bolinhas vermelhas, porque o vermelho destaca mais. As bolinhas amarelas. E as bolinhas rosa chá. Você pode fazer essas bolinhas aqui da forma que você achar melhor, tá? Pode fazer tudo com uma cor só. Aqui não vou trabalhar muito como eu fiz com os botõezinhos, não. Eu só vou colocar um pontinho de branco. Assim, ó, só para fazer um brilho. Porque depois eu vou circular essas bolinhas com o glitter. Então, nem precisa preocupar de ficar muito certinho, tá? Pode, claro, tem que ficar caprichado. Mas não precisa sofrer muito, não. Aí. Agora, a gente já pode começar a trabalhar o glacê. Porque essas peças aqui, elas já estão secas. Olha, pincel 0, branco. Agora, você vai carregar teu pincel assim, ele vai ficar gordinho de tinta. E você vai fazer um contorno aqui. Só que não é aquele contorninho assim fininho, é contorno de glacê, lembra? Ele tem que ficar gordinho. E o contorno
Não precisa necessariamente ficar exatamente ali. Coloque um pouquinho para dentro. Tá vendo o meu que tá parecendo que tem um contorno por fora? Vai colocando assim, ó, todo o lado. E outro detalhe, não é um contorno perfeito linear. Viu que eu deixei um buraquinho aqui, ali falhou um pouquinho. Não é que falhou, eu coloquei a tinta, acabou a tinta, ficou um pedacinho sem. Eu posso pôr uma emendinha, mas não precisa encontrar. Quando a gente vai colocar glacê, eu tenho pouca experiência nisso, tá? Mas eu sei que não fica assim aquela linha perfeita. A não ser que seja aquela pessoa bem profissional, a gente não consegue lidar com aquele decorador de forma perfeita. Sempre ele dá uma cuspida e fica uma bolinha. É difícil. Olha só como vai ficando. Eu não vou terminar aqui, eu vou voltar ali em cima. Lembra que a gente colocou uma sombra, né? Eu vou colocar agora na parte de cima. A gente tem a sombra e eu vou colocar aqui, ó, em cima do risco. O glacê também. Na verdade, é da mesma forma. A gente vai enfeitando. Aqui nessa parte, eu vou enfeitar com bolinhas assim, ó. Aqui, todas essas linhas, eu vou colocar bolinhas. Aqui eu vou terminar até o final. Vou colocar a linha daqui também. As bolinhas. Agora eu vou terminar de contornar. Pronto. Agora nós vamos para a menina. Essa a gente começa aqui na cabeça. Eu acho que eu fiz aqui, ó, um zigue-zague e outro aqui. Você vai olhar no teu risco. Aí depois a gente tem o olhinho. Lembra que nós fizemos aqui, ó, uma sombra? Então, você vai ter o olhinho pro lado esquerdo daquela sombra. Aí, você vai ter um ponto em cima, que é a sobrancelha. E agora, a boca. Carrega o pincel assim, ó, deixa ele bem gordinho de tinta. E um pontinho aqui embaixo. Posso pôr um risquinho aqui, ó, que faz tipo uma covinha. Aqui no braço também a gente tem aquele zigue-zague. A golinha eu vou preencher inteira. E eu tenho aqui o zigue-zague de novo. E agora aqui na parte de baixo. Aqui não é bem um zigue-zague, é uma linha... Aqui é uma linha ondulada. A gente já fez uma base de sombra, aí você coloca na parte superior o branco. E nós temos mais uma linha. Prontinha a menina, agora nós vamos para o menino. Esse menino, a gente só vai fazer aqui, ó, olhinho do mesmo jeito da menina, risquinho aqui para ser a sobrancelha, a boca. Não vou fazer o pontinho embaixo. E agora, aquele zigue-zague. Aqui no braço. Aqui, ó, no outro braço.
aqui na perna, no pé, e aqui na outra perna. Ó, só vou fazer isso. Agora eu vou preencher direitinho. Tá aí o menino, agora nós vamos pra casinha. Aqui na casinha eu vou usar o 0, né? Claro, e o pincel número 4. Porque estas áreas aqui, ó, a gente vai preencher com o branco. Você vai colocando tinta, apertando o teu pincel na área lisa, porque não adianta deixar relevo. Então, você põe a tinta e dá uma alisada. Aqui, ó, coloco a tinta, já faço a linha. Aí, carrego o pincel de tinta, coloco aqui. E vou dando apertões, fazendo assim, com apertõezinhos. Não vai ficar linha certinha aqui, mas é como se fosse um escorrido, então pode ficar tortinho. Se você tem e quer aqui, nesses detalhes de branco, de todos eles, você pode usar a tinta puff. Vai ficar interessante, com certeza. Então, ó, já mostrei pra você como que eu vou fazer. O coração a gente não preenche, nem a portinha, porque são vazados. Agora, aqui, a cerca, eu vou deixar, ó, uma linha branca no lugar da cerca. Você já pode fazer com esse pincel mesmo. Depois, uma linha atravessada. Não pode ficar meio transparente, tá? Tem que ficar bem preenchidinho esse branco. E aqui embaixo eu vou preencher também, mas eu vou apertando o pincel. A linha de baixo é reta e ali eu vou apertando só a pontinha do pincel. Vou terminar o outro lado aqui e já mostro pra você pronto. Olha, agora eu vou pegar o sépia, pincel 0, e vou fazer esse arquinho aqui, ó. É o fiozinho que vai prender o biscoito no varalzinho. Aqui é mais pequenininho. Eu tô fazendo inteiro porque depois eu vou passar o glitter aqui e o glitter em cima do fiozinho também. Vou fazer em todos eles. Aqui no menino e na menina vai ficar mais curtinho. No pinheiro também. Só na casinha que ficou assim maior. Agora o trabalho tá sequinho. Eu vou borrifar um pouco de água em cima dele todo. Meu pano ainda não tem acabamento, então não tem perigo de borrar aqui por causa da água. Ó, tô passando a mão em cima para espalhar bem. Eu vou fazer um fundo com azul hortênsia. Vou usar um pitô número 6 e um pratinho. Coloco aqui, ó, uma pincelada, tiro o excesso e vou colocando esse fundo devagarinho, começando sempre pelos cantinhos e venho trazendo, venho deixando esse azuladinho bem suave no fundo. Aqui, ó, dentro também precisa colocar. Em todos os cantinhos. Aqui você não precisa passar muito para cima, mas passe em cima da linha e cresça-se um pouquinho, pelo menos uns 2 centímetros, que é a altura desse raminho, mais ou menos 2 centímetros. Não termine com uma linha, sempre vá sumindo a tinta. A mesma coisa aqui para o lado de baixo. Começa nos cantinhos e vem sumindo, não é preciso deixar uma linha aqui embaixo também. Eu vou fazer todo o meu
porque isso é uma coisa relativamente simples, como eu já te mostrei aqui, você vai conseguir fazer com certeza. Eu vou dar uma adiantada e já mostro para você mais essa etapa concluída. Prontinho! Olha como o fundo ficou bem suave realmente. E agora vem aquela parte que eu gosto bastante, colocar o glitter dimensional relevo ouro. Quem não gosta do trabalho com glitter não precisa colocar, tá? Eu vou colocar no meu, porque eu gosto de tudo bem brilhante. E a minha clientela gosta do glitter, então eu posso colocar sem medo. Aqui em cima da linha, aqui ó, em cima da cordinha. A casinha eu vou contornei aqui o coração, eu vou contornar todas as partes. A parte branca e a parte escura. Aqui, que eu disse que não precisava ficar fazendo com pincel zero, justamente porque o glitter, ele faz um contorno. Então, qualquer imperfeição que tiver ali, o glitter vai cobrir. Aqui eu vou contornar inteiro, aqui o coraçãozinho, eu vou contornar por dentro e por fora. Fiozinho, a bolinha, um contorno redondo, aqui só um risquinho no meio. O boneco eu vou contornar a parte de fora inteira, aí a gravata e o botão. Ó, bem pouquinho aqui. E daí só a parte de fora. Aqui não vou colocar o glitter. Nela, eu vou contornar além de toda a parte de fora, eu vou contornar o lacinho da cabeça. Vou contornar aqui, ó, essa parte da golinha. E um pouquinho aqui no escuro do botão. E aqui o pinheiro, eu vou contornar as bolinhas, aí eu vou contornar inteira. E vou contornar toda a parte de fora. Aqui dentro eu não vou colocar. Ó, o pinheiro vai ficar assim, já tá pronto. Vou terminar de colocar o glitter aqui em todas aquelas partes que eu já falei. Mais um trabalho concluído e espero que você faça um bom proveito. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link que está na descrição do vídeo. Para você que tem me apoiado financeiramente, muito obrigado e até o próximo vídeo.